Porque eu larguei meu emprego ganhando em euro na Irlanda, especificamente na cidade de Dublin, com visto de trabalho, com uma profissão que já estava praticamente tudo resolvido. Não estava mais com aquela coisa de visto de estudantes e certeza, já estava com tudo garantido para voltar pro Brasil. Infelizmente, a resposta que eu tenho para isso não é a resposta que muitas pessoas queriam ouvir, principalmente as pessoas do meu ciclo de amizade ou de pessoas que me acompanhavam lá na outra rede, que tinham uma expectativa de que, poxa, ele voltou pro Brasil, deu tudo errado. Acho que isso é o principal fator ali de quando a pessoa vê alguém que foi embora para fora, seja para qual país essa pessoa tenha ido, de certa forma, muita gente encara essa coisa de que se a pessoa voltou pro Brasil é porque deu tudo errado. Não foi meu caso. A Irlanda na minha vida deu muito certo e tudo que eu me propus a fazer foi de extrema importância e de objetivos e passos que eu alcancei de coisas que eu nem imaginava que eu poderia ter vivido na minha vida. Então, para mim, como uma relação pessoal interna minha, de todos os profissionais que eu pude ser na Irlanda, coisas que eu nem imaginava, porque a minha vida inteira eu só achava que eu era professor. Para quem não me conhece, eu sou professor de inglês, tô aqui na internet há muitos anos também, sou criador de conteúdo, mas eu só achava que eu só sabia fazer isso. E lá eu me descobri como profissional de diversas áreas. Assim como todos os lugares que eu me propus a ir, ou a me mudar, ou a testar, ou a me reinventar. Também passei um ano em outro estado, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu não vim pra cá pro Ceará, eu voltei pra Florianópolis e de lá foi a mesma coisa. Foi um intercâmbio também interestadual dentro do meu próprio país, que eu ouso dizer que foi mais difícil do que os 2 anos que eu passei na Irlanda. Depois eu posso fazer um vídeo falando pra vocês como foi ter morado em outro estado, que era uma coisa que eu também nunca tinha feito na minha vida. Eu nunca tinha saído do Ceará, no máximo pro Piauí, mas para resolver coisas rápidas, sabe? Mas ir para um outro estado também foi um desafio, mas isso é tópico para um outro vídeo. E o meu objetivo com esse vídeo é mostrar para vocês assim como que eu fiz isso e o porquê que eu fiz isso. Então vamos lá, para começo de conversa, o meu sonho, ele nunca foi um sonho europeu. Então quando as pessoas que elas te acompanham ali na tua rotina, na tua vida profissional e que tu posta ali que você foi embora, as pessoas já pensam que você vai embora para nunca mais voltar. E eu nunca tive essa intenção. Na realidade eu tava passando por algumas situações onde eu precisava ir para poder continuar pagando minhas contas, eu continuar realizando as coisas que eu tava conquistando, né? Então eu não tava muito bem onde eu tava trabalhando, não tava me sentindo mais bem na área onde eu trabalhava como professor. Voltando pro Brasil, depois de ter passado 2 anos na Irlanda, mais 1 ano em Florianópolis, eu consegui me resgatar e me reconectar como professor. Porque quando eu fui embora pra Irlanda, eu já estava desacreditado da minha profissão, né? Eu tava dando aula no ensino médio, então eu não sentia mais que aquele lugar, a sala de aula com adolescentes pós-pandemia, eu não me sentia mais pertencente naquele grupo, né? Então, quando eu decidi ir experimentar o novo, sem saber o que eu ia esperar, eu queria testar tudo menos a minha profissão como professor. Então, lá eu trabalhei como garçom, trabalhei como cleaner, housekeeper, né? O cleaner, ele limpa tudo, né? Trabalhei limpando casas, trabalhei limpando os escritórios e como housekeeper já era em hotéis. Então, eu trabalhava com aquela limpeza de hotel, né? Check-in, check-out. Aí, no mesmo hotel que eu trabalhei, eu saí de housekeeper para gerente, para recepcionista, né, auxiliar do gerente. Então, uma coisa que me ajudou muito foi a questão do inglês, né, me desafiar com o inglês, que lá também tem um inglês muito difícil, né, que é o sotaque irlandês, é algo que foi desafiador, até para mim como professor, que já estava anos aí no mercado. Eu lembro que eu tive uma entrevista, a primeira vez que eu fiz essa entrevista em inglês com o irlandês, ele já foi me explicando tudo que eu tinha que fazer nesse hotel, e eu não entendia, tipo, 85% das palavras que ele me falava. Depois eu tinha que consultar com outros brasileiros para poder saber o que ele falava, porque o sotaque ali, no começo, mesmo você sendo um mestre de inglês, se você não tá acostumado com aquele sotaque, você não vai entender nada. Mas graças a Deus, com o tempo você vai se acostumando, seu ouvido vai ficando treinado com aquele sotaque daquela região. E aí eu fui entendendo, né, que além da sobrevivência, porque meu objetivo era sobrevivência, eu tinha que move on, eu tinha que seguir em frente para continuar pagando minhas contas. Eu tinha meu apartamento aqui no Brasil para poder continuar pagando, algumas questões que eu tinha no Brasil, né, para poder ou eu continuava trabalhando mês a mês, ou então eu ia ficar tudo atrasado, eu ia ficar ferrado mesmo. Mas eu fui
junto com o crescimento pessoal, profissional, os desafios, o inverno, o frio, a falta de amizade, essa coisa que não é maleável, né? A amizade lá são muito fluidas, porque na hora que você se apega com alguém, a pessoa vai embora. Você se apega com outra, a pessoa vai para outro país, porque ali não deu certo. Eu fui um dos amigos que foi embora pro Brasil, eu deixei algumas pessoas que eu conheci lá também, então é uma onda de pensamentos e emoções que o seu psicológico e você também não tá preparado para isso. E eu fui do nada, né? Tipo, quando eu decidi ir embora, eu vendi tudo em um mês, quando eu vi já tava lá. Então, tudo isso foi meio que bagunçado, sabe? É o que acontece. Quando foi passando o tempo, passou um ano e meio, consegui meu visto de trabalho, tava ficando tudo meio organizado. Eu fui percebendo que eu tava deixando coisas minhas no Brasil, eu tava investindo muito dinheiro no Brasil e não tava usufruindo das minhas coisas no Brasil. Uma das coisas que eu sentia muito falta era o calor, né? Que o inverno lá, ele deprime muita gente. Então eu pensei, cara, eu tenho que me encontrar de novo na minha profissão, que é a que eu descobri de volta, né? Me resgatei em Florianópolis como professor de inglês, na escola maravilhosa que eu trabalhei lá. Porque eu já estava desacreditado que eu voltaria a ser professor de novo, né? E quando eu voltei pro Brasil, que eu também já voltei sem perspectiva nenhuma, porque eu queria o sol, vou voltar a fazer alguma coisa que eu sou bom em fazer, né? Além de todas as coisas que eu aprendi, né? E eu também tava querendo topar tudo, né? Se na Irlanda eu trabalhei limpando o chão, limpando privadas, eu trabalhei vendendo, fazendo café, trabalhei como segurança de madrugada, se o que tivesse pra mim aqui no Brasil, lá em Florianópolis eu ia topar tudo, né? Aqui no Ceará também, né? Mas como eu já tinha essa proposta em Florianópolis, eu fui. E aí voltei a dar aula pra criança e aí eu me resgatei de novo todo aquele sentimento, aquela vontade de criar coisas novas como professor de inglês. Tanto que eu fiz minha pós-graduação em Florianópolis, voltei pro Ceará com uma proposta muito boa e tô dando aula agora no ensino superior. Tô amando também a experiência. Mas eu descobri que a Irlanda, ela foi uma passagem, um lugar onde eu precisei viver, porque como professor de inglês também foi uma experiência muito boa, porque eu acho que todo professor de inglês tem um sonho de morar fora e ter essa experiência. Você ganha uma credibilidade muito grande com alunos particulares, pessoas que te valorizam bastante, assim, você ter tido essa experiência fora, né? É importante também, é uma coisa a mais, né? Pra quem é professor de inglês, sabe? Mas de ter me descoberto como uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa, gente. Então, todos os trabalhos que eu tive lá, principalmente o meu trabalho principal como cuidador de idoso, que era que a formação que eu fui terminando, o visto que eu ganhei de trabalho era como cuidador de idoso. Me resgatou também uma coisa da velhice, que eu não pensava na minha velhice, na velhice dos meus próximos, das pessoas que eu amo. Foi uma profissão bem difícil que mexeu muito assim com o meu psicológico, com coisas, me fez refletir demais, sabe? Então, que quando eu postei sobre esse assunto, né, que agora eu tô no YouTube, então eu tô trazendo esse assunto pra cá também, mas eu já tinha postado isso há alguns meses no Instagram. Muita gente me mandou mensagem, as pessoas falavam, cara, me deu um estímulo, eu tô aqui em Portugal, eu tô aqui na Espanha, mas as coisas não estão dando muito certo, eu não sei se é isso que eu quero, mas eu tô com medo de voltar. Ele foi um vídeo que estimulou muitas pessoas que já estavam com vontade de voltar, mas estavam preocupadas com o julgamento, né? E uma das coisas que eu menos pensei foi o julgamento. Então não me interessava se as pessoas iam achar que, voltou porque não deu certo, voltou porque não conseguiu se manter lá, whatever. Tipo, o que a pessoa aleatório tá ali por trás da tela, numa página fake, sem foto, vinha aqui no meu comentário dizer, foi embora e voltou. Tipo, quem é tu no jogo do bicho, sabe? Tipo, isso aí é uma coisa que eu já tenho dentro de mim, que há muitos anos eu vivencio, graças a Deus, desde a minha adolescência. Eu venho de uma cidade no interior, São Benedito, aqui na Serra da Ibiapaba, no Ceará, onde eu e meu grupo de amigos ali, a gente dançava na rua, né? Vamos olhar aí pra trás, há uns 15 anos atrás, quase 18 anos atrás, adolescentes que dançavam eram julgados no interior. E a gente continuava lá dançando uma boa Britney Spears, e, entendeu? A gente não tinha essa coisa, então a gente queria viver aquelas coisas. No interior eu queria viver o teatro, eu queria viver da arte, mas a gente não tinha oportunidade. Então eu e meus amigos, a gente criava essa oportunidade. Não importa quem estivesse julgando o que falava, e as pessoas julgavam e elas falavam. E isso é uma dica que eu dou também, gente. Não pensa no que as pessoas vão falar, porque daqui a 100 anos ninguém vai nem lembrar quem é você. Tipo, daqui a 100 anos as coisas que você tem, que você possui, vai ser de outra pessoa, vai pro lixo. Então não vive o que você tem a viver agora. E se você tem essa decisão pra tomar, que esse vídeo seja como uma inspiração pra você. Se tiver de voltar, pensa que não é uma coisa
ruim, você não tá regredindo, você foi para um lugar totalmente diferente da sua realidade, da sua cultura. Você viveu coisas que muita gente não vai viver nunca na vida. Pessoas que sonham bastante, aquelas pessoas que estão te julgando, elas estão sonhando com isso também, mas elas não têm capacidade. E você teve essa capacidade. Então foi assim que eu me senti, sabe? Quando eu vi alguns julgamentos, pessoas criticando, eu juro, eu não senti nada, sabe? Porque eu já tava blindado com isso, porque tinha pessoas aqui me recebendo. Eu tinha pessoas que estavam esperando por mim ansiosamente, meus gatos, amigos, familiares, reencontrar todas essas pessoas também. Foi muito prazeroso, né? E eu descobri uma coisa que quem tá assistindo esse vídeo, que tá pensando, ou que já veio pro Brasil para passar férias e voltou de novo pra sua rotina, seja na Irlanda, na Espanha, o país que você estiver morando agora, vocês sentiram isso, que é a energia do sol, a luz do sol, principalmente para quem mora no Nordeste, no meu caso aqui no Ceará. Quando eu pisei em Fortaleza, que eu senti aquele sol queimando na minha cara, ele me recarregou, sabe? Foi uma coisa que só quem vive isso sabe. E eu percebi, nossa, o Brasil é meu lugar. Pode ser que eu vá para algum outro lugar um dia. Meu sonho é viver de YouTube ou de redes sociais e conseguir levar esse canal aqui para lugares muito interessantes. Porque eu falo sobre cidades, eu falo sobre cultura, turismo. Eu gosto de conhecer pessoas e eu acho que isso vai ser bem legal na minha vida. Tô batalhando para isso. Mas eu descobri que o Brasil é um lugar muito interessante, entendeu? Então, isso é o que faz você tomar as decisões, você achar assim que, por mais que você esteja uma proposta maravilhosa, ganhando dinheiro absurdo, mas se você não tá 100% feliz com aquilo ali, se sentindo 100% completo, então muda a rota. Foi o que eu fiz, eu recalculei a minha rota. E eu costumo falar sempre com meu irmão, com pessoas que estão perto de mim, que conhecem a minha história, de que a maioria fala, nossa, tu tá muito mais feliz depois que tu voltou, né? Não que eu não tivesse sido feliz lá, porque eu conheci pessoas novas, vivenciei experiências incríveis. Depois eu vou trazer coisas engraçadas que aconteceram por lá, coisas que eu aprendi, mas ter voltado fez com que eu me sentisse assim, completo de volta, assim, fazer as coisas que eu realmente gosto. Tipo, hoje eu trabalho de segunda a quinta, eu escolho meus horários, eu tenho um tempinho de cochilo ali entre um dia e outro. No final de semana eu só trabalho para as redes sociais, tenho tempo para descansar. Então eu entendi que eu tava precisando era de qualidade de vida e eu tô encontrando isso aqui. Não é que no Brasil não vá ter essa possibilidade, mas se você estudar para isso também, focar com áreas, como por exemplo, estou fazendo meu mestrado agora porque eu quero que a minha renda melhore, né? Então estudar realmente é uma coisa que para o pobre brasileiro é a única alternativa, você ter um pouquinho mais de conforto e conquistar suas coisinhas. Uma das coisas que eu aprendi mesmo de fato. A vida fora do Brasil não é esse mundo mágico que todo mundo pinta. Inclusive o meu irmão, ele tem um canal, Lê Viajando, ele fala muito sobre essa realidade. Eu vou linkar aqui os vídeos dele, é muito legal. Mas é a realidade, sabe, assim. E dizer pra vocês que hoje aqui no Brasil, com esse canal agora, e com o que eu tenho feito nas minhas redes sociais, praticamente eu tô vivendo um outro intercâmbio, né? Eu já fiz isso no ano passado em Florianópolis, tô fazendo isso aqui no Ceará, que é o meu lugar, da onde eu vim, são as minhas raízes, sabe? E se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, segue, compartilha, comenta aqui, fala um pouquinho dessas dores que vocês sentiram, se vocês passaram pela mesma situação. E fala também aqui nos comentários o que é que vocês querem ver mais por aqui. Um cheiro e até a próxima. Tchau!